CBN Indústria. Nove horas e 51 minutos. Priscila Garbellini por telefone conosco aí para falarmos sobre Porto Seco hoje. Bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia aos ouvintes. Tudo ótimo. Então, hoje a gente fala de Porto Seco para fechar a dobradinha com o assunto da semana passada, que foi o aeroporto, né? Então, damos continuidade aí nesses dois incrementos, vamos dizer assim, que impulsionariam a cidade em termos de desenvolvimento local e também a atração de investimentos para a instalação de novas empresas e a fidelização daquelas que já estão instaladas aqui em Ponta Grossa. Então, tanto quanto o aeroporto, é importantíssimo termos um Porto Seco. E aí eu queria explicar um pouquinho para o ouvinte, né, o que é o Porto Seco. A gente já falou desse tema aqui na nossa coluna, mas ele volta e meia, e ele volta a ser discutido, e agora a gente está numa frente de discussão aí, né, tanto com algumas empresas que estão interessadas para implementar a estrutura física, quanto com a própria Receita Federal, e em termos, enfim, de instalação aqui. Então, o Porto Seco, ele é uma estrutura física que é destinada para o desembaraço de produtos que são voltados para exportação, né? Então, produtos que são produzidos em Ponta Grossa e vão para outros países por meio de exportações, ou um movimento contrário, né? Produtos que são importados aqui por Ponta Grossa para serem usados como matéria-prima das grandes indústrias, né? Das várias indústrias, na verdade, que a gente tem aqui na cidade. Então, o Porto Seco, ele faz esse movimento de entrada e saída, desembaraçando esses produtos, acelerando o tempo de espera ali do Porto de Paranaguá, ou de Itajaí, ou de Navegantes, que às vezes é muito longo, né? E com o Porto Seco a gente conseguiria otimizar e organizar muito mais esse movimento de entradas e saídas de produtos vindos ou partindo para o exterior. Então, isso que é o Porto Seco. E Pri, como que esse Porto Seco, vindo de fato, ele impulsiona e por que a gente tem essa discussão há tanto tempo e ela não sai do papel? O que falta para a gente conseguir viabilizar essa oportunidade? Então, Emanuel, a importância de termos um Porto Seco aqui além de ajudar a questão de otimização, de logística do Porto de Paranaguá, né, que a gente estaria contribuindo com esse movimento logístico do estado do Paraná, nós também estaríamos aqui proporcionando uma aceleração na produção local de Ponta Grossa, porque os produtos chegariam mais rápidos na mão da empresa, né, da indústria, que iriam manufaturar esses produtos, né, fazendo aí pela indústria de transformação novos produtos, ou escoando essa produção aqui de Ponta Grossa, né, fazendo com que a gente tivesse aí uma melhora, inclusive, na questão logística e melhora, né, da condição de estoque, enfim, aí, de liberação desses produtos. Mas além de analisarmos o cenário local, a gente precisa observar que Ponta Grossa, como todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, é o maior entroncamento rodoferroviário que nós temos aqui no estado do Paraná. Ele é estrategicamente pontual em termos de América Latina e nós somos um corredor onde passam produtos vindos do Paraguai, produtos vindos do oeste do Paraná, produtos vindos do Mato Grosso, né, do sul ali, Mato Grosso, enfim. Então, nós, tendo um Porto Seco em Ponta Grossa, a gente teria benefício não só para a produção local, mas também para essas produções desse corredor, né, que passa em Ponta Grossa e que conseguiria desembaraçar aqui para já chegar no Porto de Paranaguá com, vamos dizer assim, meio caminho andado, só precisando entrar no navio, porque a parte burocrática a gente conseguiria fazer aqui em Ponta Grossa. Então, o caminhão chega lá e só libera o contêiner ou os grãos lá para já entrar no navio e partir. E aí, a tua pergunta com relação ao que falta, falta, na verdade, alguns pontos para serem, né, lapidados ali, mas veja, nós já temos 3 empresas que se mostraram interessadas em implantar a estrutura física. O que a gente tem de dificuldade é a estrutura humana
que teria que trabalhar dentro desse Porto Seco, e aí que deveria vir, né, da Receita Federal ali, os funcionários, né, para trabalhar nesse Porto Seco. Então, a gente sabe que existem funcionários, vamos dizer assim, contados dentro da estrutura da Receita Federal, e tirar funcionários da estrutura do prédio da Receita, do serviço da Receita Federal, para colocarem, para serem, né, realocados ali nesse porto, geraria aí uma certa readaptação, né, da estrutura da Receita Federal. Então, a gente precisa desse apoio político e institucional aí, né, da Receita Federal, para que a gente possa ter capital humano para trabalhar dentro dessa estrutura, porque a estrutura física a gente já tem aí a possibilidade de ser feito pela iniciativa privada, porque já temos 3 empresas interessadas em construir esse Porto Seco aqui em Ponta Grossa. Bom, isso é bom. Tem que evoluir cada vez mais e criar esses mecanismos necessários para poder fazer essa interligação. Ter um aeroporto qualificado e um porto seco seria o cenário perfeito, né, para a gente crescer a nossa economia aqui na região, né, Pri? Perfeito, é o cenário ideal do que a gente precisa para realmente, como a gente falou no começo lá, fidelizar as empresas que já estão instaladas aqui, porque a gente precisa desses atrativos para isso, e trazer novas empresas, né? Porque a gente precisa dessa estrutura de escoamento realmente da produção daqui, de entradas de forma mais fácil da matéria-prima, né? E de facilitar esse entroncamento rodoferroviário, que nós já também comentamos aqui na nossa coluna, Emanuel, a respeito da mobilidade urbana aqui em Ponta Grossa. Então, a gente acredita que o Porto Seco, inclusive, ajudaria nessa questão de facilitar a mobilidade urbana, porque os caminhões, né, seriam conduzidos para esse espaço físico, destravando o trânsito que a gente tem aqui no nosso entorno e favorecendo aí a mobilidade urbana da cidade. Então, só temos pontos positivos. Os estudos de viabilidade econômica demonstram que isso iria ser, que o Porto Seco seria positivo para um raio de 250 quilômetros de Ponta Grossa. Então, nós estaríamos beneficiando aí cidades como Telêmaco Borba, Jaguariaíva, União da Vitória, Guarapuava, com a instalação do Porto Seco aqui. Então, como você disse, Dobradinha, aeroporto e Porto Seco é receita de sucesso para a nossa cidade decolar, voar ainda mais alto do que ela já está voando, e a gente espera trabalhar com isso aí, né, nesse próximo ano, para realmente resolver aí esses 2 pontos que são muito importantes para o desenvolvimento local da nossa cidade. Show! Muito obrigado, Pri. É importante a gente debater e trazer para a população, né, entender por que é necessário, né, a gente ter esta ação e o que essas estruturas trazem, né, para evoluir a nossa economia. Obrigado, Pri. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço a todos os nossos ouvintes. 9h59, essa Pri Garbellini aqui no CBN Indústria toda terça-feira às 9h45.